Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começarmos o vídeo de hoje, quero pedir um favor super importante. Se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Essas pequenas ações fazem uma diferença enorme para nós. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que nosso conteúdo é relevante e interessante e isso ajuda a recomendar nossos vídeos para mais pessoas. Além disso, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações garante que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Assim você fica sempre por dentro das novidades e nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade para vocês. Então já clica no joinha, se inscreve e compartilha com os amigos. Seu apoio é fundamental para o crescimento do canal e para que possamos trazer mais vídeos legais para você. Vamos junto nessa jornada comigo? Muito obrigada e agora vamos ao vídeo. Antes de iniciar o vídeo, gente, eu preciso falar com vocês o seguinte. Uma parte desse vídeo eu vou ter que narrar, porque mais uma vez eu perdi o áudio. Eu estou com um sério problema no meu microfone e infelizmente eu perdi novamente. O áudio tá ficando ruim, tá ficando com muito chiado. E aí eu preferi tirar e narrar. E a outra parte eu narrei com fone, então uma parte vai ser narrada e a outra vai ser no momento exato ali que eu estava plantando, tá bom, gente? Esses cactos aqui são aqueles cactos que eu comprei lá no Tijuco, naquela visita que eu fiz ao cactário, tá? E hoje chegou o dia de fazer o replante deles. Aqui eu tô falando o seguinte, pessoal, que quando eles chegaram aqui, foi na terça-feira passada, então hoje está completando 5 dias que eles estão aqui comigo. E durante esses 5 dias, o que eu fiz, gente? Borrifei inseticida neles e o fungicida. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque é uma forma de prevenção e eu sempre faço isso nas minhas compras. Todo cacto, toda planta que chega para mim, seja cacto, seja suculenta, a primeira coisa que eu faço é deixar ela ali em quarentena, separada das minhas outras plantas, e eu faço esse procedimento. Eu coloco fungicida e coloco inseticida. Eu tô mostrando aqui que o substrato dele é um substrato soltinho, tá? Eu vou trocar porque realmente eu quero que essas plantas elas acostumem com o meu substrato aqui, o meu próprio substrato. O substrato dele, ele usa terra de quintal, do quintal lá dele mesmo. Ele usa carvão e ele usa também o esterco de boi. Então, é um substrato assim que ele falou que tá aprovado no cultivo dele. Então, é o que eu falo sempre com vocês aqui, gente. O cultivo ele tem que ser leve para cada um. Então, se ele achou que deu certo para ele, ótimo, beleza. Eu vou estar desplantando os cactos aqui. Vou estar conferindo as raízes dele, tá? De cada um, bonitinho, para olhar se não tem nematóide, se não tem cochonilhas, né? As cochonilhas todo mundo sabe aí que é super normal a gente encontrar nas raízes. E pelo jeito aqui os cactos estão plantados há mais tempo, né? Nesse substrato. Então eu vou estar fazendo isso aqui, tá bom, pessoal? Vou estar tirando aqui, tô conferindo direitinho. Esse aqui não tinha nada, não achei nada nesse cacto aqui. Olha só, eu gosto, gente, de apertar o torrão para não machucar a raiz. Ao invés de puxar para tirar o substrato aqui, olha, eu só dou uma apertada no torrão e aí ele sai sem estourar as raízes, sem arrebentar as raízes aqui, ó, tá? Tá um cacto super saudável, não encontrei nada. Aí aqui eu vou passando inseticida, né? De qualquer forma, porque como eu falei com vocês, na parte superior dele, eu já fiz esse tratamento aqui, nesses 5 dias. Agora eu vou estar borrifando aqui o inseticida nas raízes. Raízes perfeitas, raízes saudáveis, olha só. Muito legal. Já com o inseticida em mãos, já tô aplicando ele aqui nas raízes, para se caso tiver algo aqui, olha para vocês verem. Aplico na parte de cima, a parte que fica abaixo da terra, olha só. Bem aplicadinho. Viro de um lado, viro do outro. E assim eu vou fazendo a prevenção aqui, gente. Isso aqui é importante, tá? Agora a gente vai pro próximo aqui. Essa é aquela mamilária que tem aquele cabelinho que eu falei com vocês. Olha que bonitinho, gente. Ela é muito linda, essa mamilária.
E tem um nome difícil, vou estar deixando aqui na tela para vocês. Olha só, tô mostrando aqui, gente, que eu achei cochonilha, né? Normal, porque como vocês veem aí, olha, a raiz, ela já tá tão tomada no vaso, né? Mostra que ela já está há mais tempo plantada nesse substrato, então já deve ser um substrato mais antigo. Então, é hiper normal, como falei com vocês. O procedimento aqui é o que eu vou fazer com todos, vou estar tirando aqui o substrato. Aqui eu achei que fosse um foco gigantesco, mas era apenas isopor. Aí o que eu vou estar fazendo aqui? Tirando o substrato com muito cuidado para não estragar as raízes, né? Tentar manter a raiz o mais intacta possível. E aplicar também o inseticida. Olha só. Vou tirando tudo aqui com muito cuidado, apertando, como eu falei para vocês, eu não puxo, eu simplesmente aperto, né? Se tiver algum torrãozinho preso ali a raiz, eu aperto e tiro, para que não arrebente as raízes pequenas, que são aquelas de alimentação que eu falo com vocês. Aplicando aqui uma quantidade generosa do meu inseticida. Esse aqui, gente, eu costumo usar, eu já falei com vocês que eu costumo usar duas espécies de inseticida, né? Que é o Barrage e o Diazotop. O Diazotop eu gosto de colocar no substrato porque ele é pó, né? É um pozinho. E se coloco se eu vou tentar diluir esse pozinho aqui, nesse frasco, ele entope, gente. Vocês têm problema com isso aí também? Porque eu aqui tenho. Nossa, gente. Aí eu optei por colocar ele sempre no substrato e diluir o Barrage, né? Porque ele já é líquido, e usar o Barrage para borrifar. Eu achei que deu super certo, não tive mais problemas aqui de entupimento, né? Das válvulas ali, porque eu perdi um monte de frasquinho, viu? Bom, gente, aqui eu já tô no próximo, eu converso demais, né? Aqui eu já tô no próximo. Esse aqui também eu tô verificando as raízes. Olha só, dando uma averiguada aqui para ver se tá tudo certinho. E sim, eu encontrei também algumas cochonilhas. Normal. Eu achei que essas raízes aqui, elas estão assim, meio estranhas. Mas aí eu fui olhar, é por causa da cochonilha mesmo, gente. As cochonilhas, elas simplesmente acabam com as raízes. Vai até a planta morrer, né? Então, por isso que tem que estar fazendo esse preventivo aí, olha. Se não for plantar, pelo menos diluir o inseticida e colocar no vaso. De vez em quando aqui eu faço isso nos meus. Eu diluo o inseticida e jogo nos vasos. Coloco lá na terra, porque se tiver alguma cochonilha ali, mata tudo. Aqui, olha, eu tô mostrando aqui que esse cacto aqui, essa planta, ela tava com esse início de ferrugem. Só que parece que ela já estagnou aqui, ó. Eu até descasquei um pouquinho ali para ver, mas tá tudo sequinho, tudo certo. Então, o que eu vou continuar fazendo? Passando o fungicida, tá? Nessa parte aí que tá meio escura, que vocês estão vendo. Aqui eu passei o inseticida e já vou pro próximo aqui, ó. O fungicida, gente, ele é próprio para essas questões assim de fungos, por exemplo, o ferrugem e a fumagina. E também, gente, ele combate o nematóide, porque os nematóides, como eu falei para vocês, eles são bactérias, né? E os fungicidas, ele tem o poder de estar eliminando essas bactérias também, tá? Então é importante a gente estar fazendo essa prevenção aí também nas nossas plantas, tá bom? Olha só, aqui eu tô mostrando que ele usa o isopor também como drenagem. Tô tirando aqui com cuidado. Essa planta aqui, ela soltou algumas raízes na minha mão, se vocês perceberem ali, olha. Então, é sinal de cochonilha. Ela também estava com cochonilha. Aí aqui eu já vou aproveitar, já vou desplantar o outro. Esse cacto aqui, olha só, gente, ele tem um pouco de pruína. E onde eu coloquei a minha mão, o meu dedo ali, olha, manchou. Então, tem que ter um certo cuidado na hora de manusear essas plantas. Olha só. Para não tirar a pruína da planta, né?
da suculenta ou do cacto que seja, para não manchar e ficar feio, né? Fica feio. A pruína é aquela que dá o charme, né, na planta. As plantas pruinosas, elas são maravilhosas, tem o seu charminho. Aí aqui eu tô tirando o substrato também e já vou aplicar nas duas aqui, ó. Essa aqui também eu achei um pouco de ferrugem, olha só. Mas como eu falei para vocês, já entrei com o tratamento, que é o fungicida. O fungicida, gente, ele é diferente do inseticida, tá? O inseticida, ele mata os insetos indesejáveis, como cochonilhas, pulgões, formigas. Já o fungicida, ele já trata a planta que tá com ferrugem, com fumagina, essas questões assim, tá bom? Eu vou tá trazendo um vídeo para vocês mais completo a respeito disso. Aí eu vou estar postando aqui, qualquer dia eu vou fazer esse vídeo aqui e vou trazer para vocês. Porque no início, gente, eu tinha dificuldade também em saber, mas qual que é a diferença do fungicida, do inseticida, do defensivo? Eu tinha muita dificuldade, sabe? Hoje eu já tenho um pouco mais de clareza sobre esse assunto e posso trazer o que eu aprendi, né? Não sou expert no assunto, não sou bióloga, eu sou simplesmente uma curiosa no assunto. Aqui já é o próximo, olha só, esse bonito aqui, gente. Ele é um cacto lindo, como eu falei no outro vídeo, vocês viram, ele está em extinção. Essa espécie na natureza, ela está em extinção. Ela é encontrada lá na parte sul do Rio Grande do Sul. E por ação humana, né, ela está sendo extinta na natureza, infelizmente. As pessoas, elas não têm esse controle, né, infelizmente aí, acaba a plantinha entrando em extinção. Aqui eu tô mostrando aqui, olha, que eu vou estar tirando essa planta, porque ela já tem a raiz própria. No início eu fiquei na dúvida, mas depois eu resolvi que eu ia tirar. Aqui, olha, eu falei, gente, se eu tirar essa planta, eu vou perder esses filhotes aqui, porque tá muito pequenininho, né, os bebezinhos. Mas aí acaba que depois eu resolvi tirar, porque eu encontrei, nessa planta ali, eu encontrei também um foco pequeno, mas encontrei um foco de ferrugem. Então, eu resolvi tirar por isso, porque medo de passar para a mãe, né? Aqui, eu achei que essa raiz aqui estava mais úmida, gente. Olha só, vocês veem que eu tô aqui tirando e não sai. Os outros, o substrato saiu bem fácil. Esse aqui não saiu. Olha só, tô aqui tirando, pelejando e não sai. E eu achei que ela estava também com pouca raiz e resolvi lavar essa planta. Olha só, peguei aqui até o meu instrumento chiquíssimo aqui para me ajudar a tirar o substrato, mas estava bem impregnado aqui e eu fiquei morrendo de medo de ser alguma coisa, por isso eu resolvi lavar. Agora eu voltei aqui, né, já lavei a planta, lavei a plantinha aqui e eu descobri o porquê, né, que a planta estava mais úmida, o substrato úmido. Ele usou nesse vaso aqui a manta de bidim. No meu cultivo aqui, gente, esse método não dá certo, porque na minha concepção, eu acho que essa manta, ela mantém o substrato molhado por mais tempo, né? E como nós queremos que o nosso substrato ele seque rápido, né? Porque a suculenta e o cacto, eles não gostam muito de umidade, porque apodrece, né, as raízes. Então, eu não indico, pelo menos no meu cultivo aqui não dá certo, né? Então me conta aí se vocês aí usam, né, esse método, se dá certo para vocês. Para mim aqui não deu muito certo não, gente, eu confesso aí. Eu acho que a manta de bidim ela pode ser usada muito nas plantas de sombra, né, aquelas que gostam de mais água. Então me conta aí nos comentários se vocês usam e se dá certo para vocês aí. Para mim aqui não dá muito certo não. Mas então vamos lá, gente, eu já vou fazer o replante aqui, como eu falei para vocês. Eu resolvi tirar os filhotes, porque eu acho que eles já estão no tamanho bom. Eles, do tamanho que eles estão ali, gente, eles já estão com raízes grossas de sustentação e a raiz grossa também de alimentação. Isso mostra que eles já têm condições de crescer sozinhos, sem a planta mãe.
e por isso eu vou estar tirando, colocando em vasinho separado. Aqui eu tô mostrando que a planta, ela tá com pouca raiz pelo tamanho dela. Olha só. Então, eu vou tirar, sem dó nem piedade. Ai, gente. Eu tô mostrando aqui também aquela parte que eu falei com vocês, que esse filhotinho aqui, eu achei um foco de ferrugem nele, olha só. Mas, como vocês podem perceber, não sei se vai dar pra você ver, não, gente, tem hora que demora a focar, né? Mas olha só, já tá bem seco. E usando o fungicida aqui, olha, já começou a secar. Pode ver que tá até meio que descascando ali, então quer dizer que já tá fazendo efeito, graças a Deus. Mas mesmo assim, gente, eu vou estar tirando aqui porque eles já têm como sobreviver sozinho. Olha aí, gente. Aqui eu vou dar um puxãozinho aqui, rodo pra cá, rodo pra lá. E o medo de estragar a planta. Mas vamos que vamos, é assim mesmo. Ó, pronto, saiu. Ai, que linda essa planta, olha. Que bebezinho mais bonitinho. Eu tô mostrando que saiu perfeitamente, não machucou a planta nada, nada. Isso quer dizer que a planta já pode ser colocada no substrato e já pode receber rega, tá bom? Porque ela já tem a boquinha dela, que é a raiz, para estar levando nutrientes e água para a planta. Olha só que planta mais bonita, gente. Que muda linda. E a muda já tem muda nela, olha só, gente. Que gracinha, já tá cheia de bebê nela. É incrível, né? A outra também eu vou tirar. Eu não ia tirar porque essa tá um pouco menor, mas como ela também já tá com a raiz, eu vou tirar sim. Isso é bom que vai dar um alívio para essa mamãe aqui, né, gente? Essa mamãe tá muito cansada, olha. Aí, gente, tirei a muda. E já vai para o substrato e já vai também receber rega. Olha só que linda. Cheia de bebês. Ainda ficou um monte de bebês nela. Ó. Vou aplicar o inseticida aqui também. E não tem problema, gente, se pegar naquele local que eu retirei os filhotes, tá? Não tem problema, é bom que já previne alguma porta de entrada de fungo ali, já faz a prevenção geral aí, total. Aqui eu tô mostrando que eu tô achando que ela tá com pouca raiz, mas é por causa do que eu falei pra vocês. A cochonilha. E já foi tratada, eu tive coragem de tirar os bebezinhos, então palmas pra mim, né, gente? Eu mereço. Bom, próximo aqui, vamos seguindo em frente aqui com o nosso trabalho. Vou passar inseticida também nas mudas. Prevenção. Gente, essa palavra vai ser muito usada no vídeo aí, tá? Então, olha só, de uma muda, né, de uma planta que eu comprei, já tenho um monte de mudinhas aí, já para venda. Como eu falei para vocês, eu pretendo fazer uma estufinha aqui mesmo de vendas só de mudas da minha coleção. Vai dar certo, gente, se Deus quiser. Pensamento positivo. O próximo aqui é o Pherocactus. Vou estar também apertando o vaso aqui. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu gosto de sempre apertar. Quando é o vaso de plástico, é bom a gente apertar, né? Ele tem como a gente apertar para já dar aquela fofada no substrato. Agora, quando é o vaso de outro material, não tem jeito. Vaso de plástico tem as suas vantagens, tá vendo, gente? Aqui, ó, tô olhando aqui as raízes. Também eu achei algumas cochonilhas, mas isso aí eu vou estar já tratando aqui. Estão com as raízes bonitas. Tá bem saudável o cacto, a planta tá bem saudável. Olha só como eu faço para tirar os torrões, tá vendo, gente? Eu aperto e puxo, eu não puxo direto. Porque quando você faz isso, você já desmancha ali o torrão, né? Bem prático. Olha só, que bonito. Dou aquela olhada básica, né? Questões de nematóides. Não só a cochonilha, viu, gente? Nematóides. Eu tive alguns problemas aqui no meu jardim com nematóides, mas graças a Deus já tá sendo resolvido. Eu tô fazendo aquele método que eu falei pra vocês. Eu coloco o inseticida na água e já jogo lá direto no vaso. Gente, ó, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, vocês
por favor, tenham paciência. Eu amo, né? E vocês gostam? Deixe no comentário aí pra mim se vocês gostam, né, desse tipo de vídeos mais longo, mais explicadinho, mais detalhado, sem correria. Olha só, gente, como que tá bonito, olha. Tô mostrando aqui como tá saudável o crescimento dele. Vai crescer, vai ficar lindo na nova casinha dele. Já pegando o próximo cacto. Olha, gente, que coisa mais linda. Vê se esse cacto não merece um like, gente. Deixa seu like aí pra mim. Olha que lindo. Ele merece, né? A gente merece. Então, gente, ó. Aqui eu vou estar tirando ele aqui do substrato. E esse é aquele que eu ainda estou na dúvida, gente. Vocês acreditam que eu estou na dúvida? Quem souber, gente, comenta pra mim aí desse cacto aqui, se é realmente o Capricórnio, se é esse que é o Capricórnio, né? Não sei, eu tô ainda aprendendo essas questões da ídia aí dos cactos, então tô apanhando. Gente, quando eu tirei esse cacto aqui da terra, eu percebi que ele tava com pouca raiz, pouquíssimas raízes, e eu não vi aqui a raiz, aquela raiz mais grossa, a que eu chamo de sustentação. Eu fiquei um pouco preocupada aqui. Aí, por isso também, eu resolvi lavar ele para olhar realmente o que está acontecendo, porque, olha só, gente, eu achei que ela tá com pouca raiz e elas estão bem debilitadas, né? Esse cacto é um cacto mais velho, ele tá com essas marcas aqui de cacto velho, de planta mais velha, então pode ser isso também. E aí, por isso, eu vou lavar e já volto. Pronto, gente, lavei aqui, olha. Ele tá com pouca raiz mesmo. A raiz de sustentação, ela tá cortada. Parece que foi cortada tem pouco tempo. E não deu nem tempo dela já começar a nascer aqui, olha. A fixar no substrato. Por isso que ele tava bambo daquele jeito. Mas isso aí não é um problema não, tá, gente? O que eu vou fazer aqui é tratar essa parte que tá mais escura aqui. Eu até pensei que poderia ser cochonilha de carapaça. Mas pelo visto não é, gente. Eu acho que realmente é mesmo porque é um cacto velho, uma planta velha. Mas de qualquer forma eu vou estar continuando o tratamento com fungicida. Aqui eu já vou estar tirando as mudinhas. Eu simplesmente dou uma rodadinha nele ali, olha, ele sai muito fácil. Olha só como que é fácil e vai ficar bem bacana, bem bonitinha num vasinho. E já são 3 mudas a mais, né, que eu tenho dessa planta. Olha só, mais uma. E por fim, a outra. Olha só, que bonitinho, gente. 3 mudinhas já a mais. Bom, aqui eu tô mostrando pra vocês que tirei. Agora ela vai ter força, né, porque aqui ela, além dela tá lutando para enraizar, como eu falei para vocês, essas raízes foram cortadas, ela ainda estava tendo que suprir as mudas, né? Então agora ela vai ficar por conta só de enraizar aqui e eu creio que agora ela vai desenvolver melhor. Tô passando aqui o fungicida, viro com cuidado, passo do outro lado. E assim a gente vai cuidando das nossas plantas. Esse cuidado que a gente tem com as plantas quando a gente compra e também no dia a dia, isso é tão prazeroso. Para mim, pelo menos, eu acho que para vocês também, não tem dinheiro que pague isso aqui, né, gente? Olha só, prontinho. Pronta para receber uma casinha nova. Vou estar passando também o inseticida nas mudinhas. Olha só. Uma quantidade bem generosa em todas as 3. E já vamos pro próximo, gente. O próximo agora vai ser o poltrona de sogra, o Grussone. Olha que lindo, gente. Olha que imagem mais linda. Bom, agora aqui eu já peguei o nosso bonitão aqui. Olha só que lindo. Grande, né, gente? Olha que tamanho. Eu não tinha nenhum desse tamanho, os meus estão um pouco menor que esse. Mas se Deus quiser, e eu sei que Ele quer, eu vou ter uma planta dessa maior. Ai, gente, é o sonho, né, de todo mundo ter uma bolona dessa aqui no jardim. Ai, Jesus. Aqui, eu tô mostrando aqui que eu achei um prego aqui no substrato. Tem pessoas que colocam, né? Dizem que o prego ferrugem aqui faz bem para a planta aqui, é um nutriente a mais para a planta.
Eu nunca usei não, mas tem pessoas que gostam de estar usando. Será que ele colocou por causa disso ou foi um acaso só? Bom, aqui eu tô tirando. A bagunça é de lei, não tem jeito, né? Olha só, tirei todo o substrato. Eu vi que esse aqui não tinha manta de bidim. E o substrato, olha só como o substrato tá seco. Tá vendo, gente? Como que é diferente? É o que eu falo pra vocês, né? A manta de bidim, ela realmente mantém o substrato molhado. Aqui eu tô conferindo aqui as raízes. Tirando a terra. Um substrato tão simples, né, gente? Olha só. Terra, carvão e esterco de boi ou de vaca. Ah, os dois, né, gente? Ai, ai. Bom, então vamos lá. Aqui eu tô olhando, estou observando as raízes e tive uma surpresinha nesse cacto que eu achei nematóide nessas raízes. Vocês acreditam? Tinha nematóides, mas como eu falo para vocês, gente, isso é super normal. Isso pode acontecer, gente, em qualquer jardim, em qualquer floricultura, a gente comprar uma planta com nematóides, né? A gente traz ela no vaso e lá a gente não desplanta para conferir. O que eu fiz? Eu tirei todas as raízes, cortei as raízes todas e esse cacto vai ficar em quarentena. Ele vai ficar numa espécie de quarentena. Eu não vou estar colocando ele no substrato. Eu vou colocar ele num vaso só com pedra. Eu vou estar mostrando para vocês mais à frente. Até surgir as primeiras raízes aqui. Não vou dar água para ele. Ele vai ficar ali até ele emitir raiz. Não vai ter problema, porque o cacto ele tem muita água. Então ele mesmo vai se nutrir até as raízes começar a brotar nele. Esse processo pode durar de 2 a 3 meses, a emissão dessas raízes, mas não tem problema. É um processo mesmo. E daqui pra frente, gente, vocês vão ver o vídeo real, tá? Não vai ser narrado não, tá bom? Bom, pessoal, aqui já é outro dia. Eu preferi deixar para plantar, né? Deixar eles descansando um pouco. Pelo menos 24 horas, para como eu mexi nas raízes e eu passei um fungicida neles, aí eu deixei eles descansando para não ter risco, né, gente? Porque de ontem para hoje já dá para dar uma cicatrizada. E eu fiz o tratamento do fungicida, como eu falei para vocês, passei neles, deixei descansando e agora eu vou estar plantando nesses vasos aqui. Já estão todos lavados, alguns eu estou reaproveitando, esses aqui eu estou reaproveitando. E esses aqui são novos, tá? Aí eu vou escolher aqui junto com vocês, tá bom? A gente vai escolhendo juntos aqui e fazendo o plantio. Vou estar desocupando aqui, colocando os vasos aqui no cantinho pra gente começar. E antes de começar, eu quero dar uma dica pra vocês. O que eu gosto de estar fazendo? O que eu vou fazer? Como vocês viram ontem, esse cacto aqui, ele estava com nematóide e eu tirei todas as raízes dele, né? Aqui, ó, ele tá sem raiz. Tá vendo, ó? Não tem raiz. Então, para não correr o risco de colocar esse cacto na terra, no substrato e ele apodrecer, o que eu vou fazer? Eu vou colocar pedrisco aqui dentro desse vaso, só pedra, gente, pedra pura. E vou estar colocando ele aqui, tá bom? Vou fazer isso junto com vocês. Então, gente, aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou estar pegando a pedra pura, colocando aqui. Vou usar essa pedra aqui, como vocês já sabem que eu uso, tá? E vou colocar simplesmente o cacto aqui, porque ele tá sem raiz, e aí ele deve ficar uns 2 meses ou até mais, tá? Enquanto ele não tiver com a raiz, eu não vou colocar, não. Aí, o que eu vou fazer? Pedra pura, ó. Coloca a pedrinha. Pronto, isso aqui é suficiente. E venho e coloco o meu cacto aqui. Esse aqui, ó. Tá vendo? Totalmente sem raiz. Aí eu venho e só coloco ele aqui, ó. Porque aqui, gente, o que vai acontecer? Se cair a água, ele não corre o risco de apodrecer, né? Vou colocar um pouquinho a mais aqui do lado para ele ficar firme. Ó. Prontinho.
Agora aqui ele vai enraizar mais rápido também, sabe por quê, gente? As raízes, elas gostam de lugares escuros para tá enraizando, né? Para tá se desenvolvendo. E aí, essas pedrinhas aqui, olha, eu coloquei, enterrei lá o pezinho dele, tá escuro. Então, ali é o lugar ideal para ele tá enraizando sem correr o risco de apodrecimento por causa da terra ficar úmida, né? Mesmo se cair água aqui, a água não vai ficar, ela vai escorrer e não tem perigo algum, tá bom? Diquinha aí para vocês. Agora vamos começar o replante dos outros. Iniciando os trabalhos. Antes de começar o replantio, eu quero mostrar essa daqui, que eu já até plantei, gente. Eu até coloquei ela aqui, que ela tá sem raiz também. Lembra que eu falei que ele tinha me dado essa ponte aqui, olha, a zebrina, que é o cacto cobra? Ele me deu aquele galhinho, né? Um galho. Aí, o que que eu fiz? Destaquei essas mudinhas e coloquei aqui, plantei aqui. E deu 4 mudinhas. Aí, com o tempo aí, eu vou estar atualizando vocês de como vai ficar, tá bom? Olha que gracinha. Coloquei nesse vaso aqui mesmo. Tá sem raiz, então agora ela vai enraizar e vai seguir seu crescimento aí, vai ficar lindo. Eu vou mostrando pra vocês. Aí eu vou começar plantando esse aqui, olha. Esse lindo aqui. Tá com as raízes mais sequinhas, porque ficou fora do substrato, mas tá bonita a raiz dele. Eu vou estar plantando ele nesse vaso de barro. Esse é um vaso de barro, tem um furo de drenagem, ó. Só que por ser um vaso de barro, o barro, gente, esse material que ele faz com que o substrato seque mais rápido, né? Toda vez que eu molho, eu vou colocar aqui, então esse substrato vai ficar muito seco, porque ele vai estar disputando a água que eu vou molhar aqui com o cacto. Então, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar colocando só isso aqui de drenagem, tá? Nesse vaso de barro. Não vou colocar muita drenagem, vou estar colocando só isso aqui para evitar que o substrato saia pelo furo, né, de drenagem toda vez que eu for molhar. E vai ficar só assim, ó. Olha lá, ó. Aí aqui eu venho com o substrato, com cuidado aqui. Eu segurei ali, né? E agora venho com o substrato. Vou colocar um tanto bom que dá para colocar o cacto aqui. Já encaixo ele aqui, ó. Seguro ele para ele ficar mais no alto, assim, ó. E já venho com o substrato aqui, encaixando ele aqui, ó. Já jogando aqui na raiz, para ela não ficar tão apertadinha, tão mal colocada ali dentro no substrato. E assim eu vou colocando o substrato. Vou ajeitando. Vocês viram que eu coloquei bastante pedrisco nesse substrato, né? Porque o ambiente que o cacto ele nasce na natureza é assim, ele nasce em frestas de pedra, é nos lugares mais inóspitos que a gente pode imaginar, nasce os cactos. Então, a gente tem que procurar fazer o máximo para estar imitando o habitat deles lá na natureza. Tá bom, gente? Ó. Eu tenho toque, gente, de colocar o cacto no meio do vaso, senão eu fico aqui, me incomoda, vai até eu tirar e arrumar. Me conta aí, gente, escreve nos comentários se vocês também têm essa mania, porque eu acho que é uma mania que a gente adquire, né? Pronto. Dou uma batidinha, bonitinha assim, e já venho com o meu pedrisco, tá? Só um minutinho. Aqui, ó. Venho com o pedrisco e já coloco aqui, olha. Esse pedrisco vai ajudar a firmar o cacto no substrato, porque ele tá com a raiz sem... A raiz ainda não fixou, né? Então, ele vai dar uma forçadinha aqui pro cacto ficar firme, se sentir seguro e continuar o seu processo de enraizamento aí, tá bom? Olha só que bonitinho, assim ficou. Agora a gente vai pro próximo. Isopor, para tampar ali o buraquinho da drenagem, para não correr o risco do substrato escorrer todo, né, quando molhar. Aí, aqui eu vou colocar esse aqui, ó. Aí, como ele tá com pouca raiz, o que eu vou estar fazendo aqui? Já vou colocar uma quantidade boa. E vou colocar mais pedrisco na parte de cima.
Ó. Tá vendo, ó? Aí eu já venho com o pedriço, coloco aqui, ó. Furo um buraquinho aqui. Aqui, ó. Aí ele tá aqui, ó. O substrato, ele tem contato com o substrato. Mas eu coloquei mais pedriço aqui pra não correr risco também de apodrecimento, porque tá com pouca raiz. A raizinha aqui tá até pra cima aqui, ó. Eu vou enfiar ela aqui, ó. Coloca ela lá na terra. Tá mais aqui. Olha só. Gente, eu vou estar acelerando o vídeo, porque senão vai ficar mais longo, tá? Acompanha aí comigo. Aqui, pessoal, o que eu vou fazer aqui, olha. Vocês perceberam que aqui eu já tô colocando mais isopor. Por quê? Porque o vaso não é de barro, olha só. E esse vaso aqui, ele retém umidade. Então, esse aqui eu preciso fazer um pouco de drenagem. Então, gente, esse vaso aqui, ele é um pouco mais largo, tá vendo, ó? Do que aqueles outros lá. E como os cactos aqui, eles são menores, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar tentar colocar esses dois juntos aqui. Eu não sei se vai dar pra colocar esses aqui junto, eu vou ver na hora que eu estiver colocando ali, tá bom? Aí venho com a drenagem, bonitinha. Como eu falei pra vocês, né? Preciso da drenagem, esses aqui. Aí eu venho e coloco um pouco de pedra. Eu nem falei nos outros. Aqui tem a drenagem de isopor, eu venho e coloco pedra. Gosto de colocar a pedra aqui no fundo também. E agora eu coloco aqui o meu substrato. Peraí, gente. Tô me atrapalhando toda aqui. Ó. Eu venho com substrato. Aí agora eu vou aqui, eu acho que vai caber só os dois mesmo. Não vou arriscar colocar os outros, não. Senão também vai ficar muito apertado, né, gente? E isso a gente não quer. Vou colocar esse aqui nessa beiradinha. Bastante pedrisco, tá vendo? Carvão. Carvão é um fungicida natural, né, gente? E agora eu vou colocar esse outro aqui, ó.
aqui nesse cantinho aqui. Aí eu dou uma batidinha. Aí assim que crescer mais um pouco, gente, aí eu mudo de vaso, tá? Coloco no vaso individual. Aí é a mesma coisa, eu finalizo com pedrito aqui, ó. Eu até pensei em colocar esses aqui, mas aí vai ficar muito apertado. Vou deixar, vou colocar em equilíbrio. Pedrinha para finalizar. E ficou assim. Eu acho que eu vou colocar o restante nesse aqui, ó. Esses daqui e aqui. Pedra. Esse aqui, ó, ele já tá com a raiz bem grandona, olha só que bacana. Tá vendo? Aí esse é aquele que tá com aquele pretinho aqui, mas eu acho que isso aqui era um início de ferrugem, mas como eu já entrei com tratamento fungicida, ele já começou a secar, já começou até a descascar, tá vendo, gente? Olha só. Como que o fungicida é bom, né? A gente tem que ter o fungicida. E eu tô achando bonitinho esse cacto aqui, olha, como que ele tá amarelinho. Ele podia tanto continuar assim, né, gente? Variegatinha. Ia ser bonitinho demais. Com esses dois aqui. Olha o tamanho do cacto com um monte de raiz. Olha, gente, que lindo. Coisa mais linda do mundo. E já venho aqui e já coloco aqui o substrato sem frescura. Sem entupir o bichinho, né, gente? Porque senão não dá. Agora eu acho não, eu vou colocar esses três aqui junto, tá? Eles são sem raiz. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu acho que eu vou colocar mais pedrisco aqui pra colocar eles em cima do pedrisco. Até apontar as raízes. Ó, vem com pedrisco. O pedrisco dá todo um charme, né, gente, nos vasos. Vou tentar afastar aqui um pouquinho esse aqui. Tá bom. Aqui eu simplesmente vou vir com eles, que tá sem raiz, e colocar. Um aqui. Um aqui. E o outro aqui. Depois eu vou ter que, obviamente, passar para vasos individuais, né, pessoal? Não vai ter jeito. Mas por enquanto eu vou deixar esses três juntinhos aqui. Até por falta de vaso também, viu, gente? Tem que comprar mais vasos. Ó. Aí, como vocês viram que esses aqui tá com raiz e esse tá sem, quando eu for fazer a rega, eu vou regar somente esse lado aqui, ó. Vou tentar colocar água só desse lado aqui, até esses aqui começar a emitir raiz, tá bom? Então é isso. Eu vou dar uma limpada aqui e já volto com vocês pra estar finalizando o vídeo, tá bom, gente?
Então, gente, o resultado foi esse, olha só. Ficaram assim os cactos. Coloquei aqui para vocês ver todos aqui como que ficou. Olha só. Então, eles estão com casinha nova, vaso novo, substrato novo. Estão tratados, né, com fungicida, com inseticida, tudo bonitinho. Ó, esses dois eu coloquei junto. Esses pequenininhos aqui eu coloquei juntos. Daqui a pouco eles já troco, né, o vaso deles. Olha só como que ficou. Esse amarelinho aqui tá tão bonitinho, gente. Olha isso. Tchutchuquinho. Esse aqui é aquele que eu plantei. Ele tá só no pedrisco, né? Então, não corre o risco de apodrecer. Ali tá os outros, ó. O Astrophyton. Aqui tá o meu cabeludinho. Aqui tá o Gimnocalício. Lindo. Tratadinho. E aqui tá o Ferocactus. Tá bom, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho. Quem gostou, já deixa seu like pra mim. Comenta aí se vocês gostaram do conteúdo. O que vocês acharam dos vasinhos. O que vocês fariam diferente, né? Nesse plantio aqui, nesse replantio que eu fiz. Olha só. E é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!